caveira e em hebreu Gólgota. E ali lhe crucificaram. E com ele outros dois, um a cada lado, e Jesus em el meio. E quero, irmãos, que veamos em estes dois versículos algumas coisas que a cruz de Cristo nos traz, algumas dádivas ou regalos que a cruz nos trajo a nossas vidas. Em primeiro lugar, devemos observar que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado ao lado de dois malhechores. E se lermos todo o texto, vamos ver que sem prova, sem culpa alguma, porque Pilatos, ao interrogar-lhe, os irmãos vão ver em todo este capítulo, que Pilatos quis livrar Jesus da morte. Mas a Bíblia diz, se os irmãos lerem o versículo de número 6, que os principais de los sacerdotes davam vozes e gritavam: crucifica-lhe, crucifica-lhe, crucifica-lhe. E eles quiseram crucificar. Sem culpa, Jesus, ali por el pueblo que estava, foi declarado como alguém que havia hecho todo o mal em toda a sua vida, como alguém que havia roubado, matado e destruído vidas. Porque Jesus ali era o espetáculo, Jesus ali era o centro das atenções, o ser principal que todos queriam ver, crucificado entre dois criminais, dois criminosos, dois homens maus. A Bíblia diz que Jesus sem nenhum pecado. E também observamos que os pecados que estavam sobre ele, nunca olvide este detalhe em tu vida, nunca jamais olvide isso, que os pecados que estavam sobre ele eram nossos pecados. A culpa que lhe designaram a Cristo era nossa culpa, eram nossos pecados. E ao meditarmos e vermos isto, que a cruz de Cristo, a cruz que Jesus foi crucificado, ali Jesus em el centro de las atenções, levando tu culpa, mi culpa e nossas culpas. Isto era para comover-nos e já era para estarmos glorificando a Deus. Já era para estarmos orando nesta noite de arrependimento, de saber que fomos os únicos responsáveis por la crucifixión de alguien inocente. Si esto te conmueve, pode glorificar a Deus, pode adorar al Senhor, porque por meio de la cruz Cristo te resgatou. Aleluya. Mas la cruz foi o lugar de la glorificação de Cristo. Aunque muitos quisieron o entendem que allí foi o lugar de la humillación, mas não foi o lugar de la humillación. La cruz foi o ponto central em el ministério de Jesus. La cruz é tão importante que a Bíblia, sem o mensagem da cruz, não teria efeito, não produziria nada em nossas vidas. A cruz tem um poder enorme. A cruz não pode desaparecer do altar da igreja. A cruz deve estar presente, porque observamos e analisamos as Escrituras, os pontos e as palavras de bendição para nossas vidas, e aferramos-nos a isto, e olvidamos que para que isto aconteça, alguém tem que sofrer, alguém teve que chorar, alguém teve que entregar sua vida, e a igreja jamais pode olvidar o detalhe da cruz. Aleluia. Se hoje estamos aqui sentados com a oportunidade de adorar a Deus, foi porque alguém foi à cruz, alguém foi crucificado para que isso acontecesse em nossas vidas. Glória a Deus. Os cristianos sem a cruz seríamos apenas fanáticos, não seríamos nada, mas a cruz produz arrependimento, a cruz produz poder, a cruz produz um efeito maravilhoso em nossas vidas. Foi na cruz onde a igreja foi fundada, onde a igreja foi generada. Ali foi lá onde o Senhor hizo a redenção, restabelece nossa redenção. Foi por meio da cruz. Então, como vamos olvidar a cruz? A época moderna, o evangelho modernizado e atualizado desfavorece o sacrifício do Calvário. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus Cristo foi, é e há de ser eternamente. Então, a cruz tem poder sobre os dias em que vivimos. A cruz tem um efeito especial. Aunque quando hablamos de la cruz nos entristecemos,
porque é algo triste, mas Jesus disse na leitura da palavra do Senhor de 1 de Coríntios capítulo 11, em memória de mim, em memória do sacrifício de Cristo. La cruz foi o lugar, hermanos, donde o inimigo de nossas almas pierde o poder, pierde a potestade sobre a humanidade, porque ele controlava, ele tinha poder, mas allí Jesus restabelece a redenção. A cruz tem um poder maravilhoso. A cruz foi onde Jesus passou a ter o domínio total de nossas vidas. Então podemos adorar ao nome do Senhor Jesus. O inimigo não suporta a cruz, porque a cruz revela e mostra sua derrota. É por isso que o inimigo odia a cruz e não quer a cruz. Mas a igreja que reconhece a Cristo como seu Salvador ama o mensagem da cruz. Como cantamos aqui, se eu amo o mensagem da cruz. Quem ama o mensagem da cruz? Aleluia. Mas dádivas que a cruz de Cristo nos traz, porque afinal, isto tem que ter um propósito, isto tem que ter algo. E observamos aqui no texto, o primeiro ponto, o primeiro regalo, ou a primeira dádiva, como queira interpretar, que a cruz nos traz, é que o aguijón del pecado foi quebrado. Se os irmãos observarem, o aguijón é um objeto de metal agudo, que era posto em la punta de uma vara, para manter ou ter os animais bajo um jugo. Não sei se todos tiveram uma oportunidade de ver de cerca um caminhão que transporta animais, leva uma vara com uma ponta de ferro e é conectada a um transformador que lhe dá uma calambre. Muitas vezes o animal se cai no transporte, o caminhoneiro para e corre o jugo, a vara e lança para mantê-lo em posição. Então, o aguijón é algo que mantém alguém prisioneiro. Era que mantinha os animais em uma posição. E observamos que a cruz quebra este jugo. Observamos que o inimigo sempre nos mantuvo preso, sempre nos mantuvo bajo o jugo del pecado. Estávamos escravizados. Sempre ha existido uma ferramenta, uma arma que Satanás usava, ou que Satanás usa para manter a alguém oprimido, para manter a alguém preso debaixo do jugo e bajo seu domínio. Não importa qual é a ferramenta que ele usa. Para alguns ele usa o vício, a prostituição. Por mais que ele que está em el vício de adição quer sair deste jugo, ele que se está entregado ao alcoolismo quer sair de ali, mas algo le mantém ali. Sabe o que é isto? É o jugo de Satanás, é o aguijón que le mantém prisioneiro, porque ele é consciente que ele deve e ele quer sair dessa situação. Sin embargo, ele é oprimido a permanecer ali. Mas observamos que a Bíblia diz que quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, a primeira dádiva que Jesus quebra é esse jugo de Satanás sobre nossas vidas, dando a los escravos uma carta de liberdade, para que ele pueda a partir deste momento ter o total domínio sobre nossas vidas, e já não somos mais escravos del temor, porque Cristo nos hizo livres por meio da cruz e por meio do sacrifício. A partir desse momento, nada te detiene mais debaixo da opressão do inimigo, porque eres livre para adorar a Deus. Glória a Deus. Sempre nos mantuvo aí, porque o pecado que habitava em todos os homens fazia com que este poder maligno dominasse e controlasse nossas vidas, porque a distância com Deus era considerável. A distância do homem com o Senhor era notável. E a Bíblia nos diz em el livro de Eclesiastés, capítulo de número 7, os punhos de Bíblia rapidamente, e necessitamos ler alguns textos. Capítulo 7 e versículo de número 20.
nos dice que la palabra del Señor, que todos, no hubo a nadie que no hubiese pecado. ¿Quién encontró ahí? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Baja un poquito la música. Ciertamente no haya justo en la tierra, hombre justo que haga el bien y que no hubiese pecado. Todos estaban distanciados de Dios por el pecado. Es decir, todos vivíamos bajo control del enemigo. Porque quando estamos distantes de Deus, quando não há freno, vivimos uma vida desenfrenada, descontrolada. Quando não há bloqueio que nos pare, irmãos, nos golpearemos, chocaremos e seremos destruídos. Observe que a palavra do Senhor disse: não há homem que não houvesse pecado. Toda a humanidade estava controlada por esse jugo maligno, el aguijón del pecado, o sea, lo que nos mantenía prisioneiros, escravos del inimigo. Não podia ser deshecho. Mas quando Jesus vai à cruz, ele deshace as obras del inimigo, ele deshace o jugo. Se a igreja hoje tem liberdade para cantar, para venir a participar da cena do Senhor, foi porque Cristo foi à cruz del Calvário e disse toda a ferramenta que era usada para manter-nos escravos, hoje é deshecha por el poder de la cruz de Cristo. Aleluia. Todos os homens, por el pecado de uno, a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 12, e não salam de Romanos 5, permaneçam aí. Romanos 5, 12, que por el pecado de uno, todos pecaram. Quem leu? Quem encontrou? Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaram. Todos, portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, observe que ele é inimigo, ele tem um poder de que ele só necessita uma oportunidade. E a igreja juega com ele inimigo muitas vezes. E ele só necessita um descuido para destruir tu vida, tu família inteira. Satanás só necessita uma oportunidade, porque ele está andando ao redor buscando a quem destruir. Sabe por que não destrui? Porque Cristo, por meio da cruz, por el sacrifício de Cristo, dá proteção à igreja. Mas quando descuidamos, o inimigo aproveita esta oportunidade. Todos pecaram, diz a palavra, todos por el pecado de um homem. O mundo passa a pecar, todos pecaram, e por el pecado la muerte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Observe o que diz o versículo 18. Assim que como por la transgressão de uno vino la condenação a todos os homens, de la misma maneira por la justicia de uno vino a todos os homens la justificação de vida. Em Cristo fuimos formados. Em Cristo fuimos justificados. Observe que a palavra do Senhor disse que por uno el pecado entrou, mas por uno la justicia de Deus para justificar-nos em vida em Cristo Jesus. Então, a cruz tem poder. A cruz tem um poder enorme. Aleluia. Salmo de número 51, versículo 5. Davi disse: Senhor, em pecado fuimos formados. Irmãos, são dias de vivermos ou com Cristo, ou decidirmos levar uma vida com Cristo, ou seremos destruídos. Porque a palavra, Salmo de número 51, 5, Davi disse: Senhor, em pecado fuimos formados. Quem encontrou aí? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me construyó mi madre. Mira, em maldade he sido formado, e em pecado
me conseguiu mi madre. Observe que Davi entende isso. E a igreja deste siglo não quer entender isso. A igreja não quer entender que o mundo habita em manos do inimigo. Que o inimigo domina. Que ele não está jugando de destruir a igreja. Que na primeira oportunidade ele te mata. Ele te destrui e levará tua alma para o inferno. E às vezes pensamos que isso é uma broma tonta e que não vai acontecer. Isso está acontecendo diariamente. Mientras muitos cristianos vivem em pleitos, claudicando em dois pensamentos, vidas estão descendendo às sepulturas, prematuros, porque Satanás não está bromeando, ele está para destruir. João capítulo 10, versículo de número 10. Ele vem a matar, a roubar e a destruir. Mas Cristo vindo para que tenhamos vida e vida abundante. Tenho que reconhecer que Ele tem poder e na primeira oportunidade vai destruir minha vida. Mas Cristo se entregou na cruz para dar-nos a oportunidade de resgate. Isso devemos entender. E não devemos descuidar esse detalhe. Jesus nos livrou do jugo do pecado. Mira o que diz na palavra Romanos capítulo 6, versículo de número 21. Nos diz assim. Romanos 6, 21. Pero que fruto teníais? 6:21. De aquelas coisas de las quais agora os avergonzáis, porque o fim de ellas era o quê? Muerte. Mas agora que habéis sido libertados del pecado e hechos siervo de Deus, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cristo nos livró del yugo del pecado. Lo que antes te oprimia e hasta matava, hoje não tem poder sobre tu vida. Hoje não tem a potestade e o domínio sobre tu casa, sobre tu família. Porque a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo que leemos, versículo 22. Mas agora que habéis sido libertados del pecado e hechos siervos del Senhor, tenéis por vuestro fruto la santificación e por fim a vida eterna. Fomos justificados, mas temos que correr porque hay que concluir. La cruz rompe el yugo que dominava e agora não domina mais. Aleluia. Mire lo que diz o versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado não se enseñoreará de vosotros, pois não estáis bajo la lei, sino bajo la gracia. La gracia que não merecíamos. Então, irmãos, o jugo do inimigo ou o pecado não tem hoje poder sobre tu vida. Não podes viver em iniquidades. É decir, que seja uma cultura da igreja o pecado. Não podemos consentirlo isso. Porque Cristo se entrega na cruz para um propósito. E este propósito é poderoso. E nós outros às vezes pensamos que a cruz não teve o poder de livrar-nos ou de perdonar nossos pecados. Pensamos que o delito era demasiado grande para sermos perdonados. Jugo do inimigo que hoje necessita ser quebrado. Ele procura intimidar-te em mente, em tu consciente, de que outros alcançarão misericórdia, pero tu não, porque tu pecado é grande. Esse é o jugo, essa é a vara, essa é a opressão do inimigo para manter-te prisioneiro de uma situação, porque ao ter-te prisioneiro de uma situação, ele controla tus emoções, ele controla tu vida, ele controla tus pensamentos. Tu não fluis, não pensa positivo, não és otimista, és pessimista.
porque vive bajo la presión o la opresión deprimente que el enemigo causa en tu vida, deprimido por el enemigo, por un yugo, por algo que Cristo ya se entregó en la cruz. Todo poder é dado en el cielo y tierra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que hoy vamos participar de su cuerpo y de la sangre, ou este cuerpo, esta sangre tem poder para livrar nossas vidas, ou estamos perdidos. Mas o inimigo te quer aí. Ele não te permitirá ver nenhuma porta de escape para essa situação, porque ele te quer ver humilhado sempre. Sempre cabeça baixa, lastimando. Aleluia. Preocupado, com medo, amedrontados, porque o inimigo intimida, causa medo, terror. Mas hoje te podes levantar como autoridade que Deus te deu e dizer: aunque a vara me aponte, mas o jugo foi quebrado. Não serei mais escravo de medo, porque Cristo me hizo livre. Por esto puedo cantar, por esto puedo adorar, por esto vengo a cenar la cena del Señor, porque soy libre. Aleluya. E declarar que o inimigo já não tem o poder e a autoridade sobre tu vida. Aleluia. E declarar que a liberdade chamou a tu porta e Cristo deshizo toda arma, toda estratégia do inimigo para hacerte livre. A primeira dádiva, o primeiro regalo que a cruz nos traz, o jugo do pecado foi quebrado. Pode golpear o peito e dizer: puedo hasta equivocar, puedo hasta falhar, mas junto ao Padre tenho abogado que me justifica. Aleluia. O pecado não tem domínio sobre mim. Satanás não tem domínio sobre minha vida. Golpeia o peito, aí o coração diz que ele não tem domínio sobre mim, porque a cruz de Cristo me dá autoridade. Aleluia. Glória a Deus. A segunda dádiva da cruz é regalo imerecido que a cruz nos traz. É que a ira de Deus foi aplacada, acalmada por causa da cruz. Irmãos, por el pecado, a Bíblia diz, todos estavam destituídos, distantes da glória de Deus. Todos estávamos perdidos. A cruz passa agora, por meio de Cristo, a ser o paragolpe que recebe a ira de Deus por el pecado de la humanidade. Aleluia. El abrigo que ponemos en el frío, en el invierno, es lo que nos protege del frío. Aleluia. El aire refresca en el calor. Mas a ira de Deus que estava sobre a humanidade para em la cruz de Cristo. Isaías, quando escreve capítulo 53, ele disse: mas ele herido foi por nossos pecados, molido por nossas transgressões, e aún assim Deus quiso quebrantar-lo, colocando sua vida em expiação por el pecado de la humanidade. Eu não merecia nada disso, tu tampouco merecia, mas Cristo nos regalou isso. A ira de Deus não é como a ira humana, que a ira humana é insana e vengativa. Quando te iras, procura ser vengativo, eres insano. Mas a ira de Deus é a reação da santidade contra o pecado da humanidade. Aleluia. Naum capítulo de número 1, versículo 6, diz: quem permanecerá de pé delante da ira de Deus? Baixa um pouquinho na luz. Quem permanecerá de pé? Aleluia.
O apóstolo Pablo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele faz um listado de pecado. Procurei Efésios capítulo de número 5, perdão. Efésios capítulo 5. E o versículo 3 diz: pero fornicação, toda imundícia ou avarícia, nenhum se nombre entre vosotros, como conviene a santos, nem palavra desonestas, nem necessidades, nem truanerias, que não convêm, senão antes bem acciones de gracias, porque sabeis esto, que nenhum fornicário, ou imundo, ou avaro, que é idólatra, tem herência no reino de Cristo e de Deus. Nadie os engane com palavras vanas, porque por estas coisas vem o que? La ira de Deus sobre os hijos de quê? De desobediência. Pablo hace uma pequena lista de alguns detalhes para a igreja de Éfeso. Ele estava dizendo para a igreja que devias andar como hijos de luz, sendo pois imitadores de Deus, como a hijos amados. E aí ele habla aqui para os irmãos, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós outros. Ele hace este listado a partir do versículo 3, aí ele chega à conclusão que por estes pecados, a ira de Deus se encende contra a humanidade. E é aí, irmãos, que observamos que a cruz de Cristo passa a ser esse para-golpes, que para. Imagine-se se cada vez que cometemos um pecado, um erro, Deus fizesse algum dano em nós outros. Imagine-se. Observamos que Cristo é quem recebe todo isto. A cruz atrai toda justa ira sobre si. O texto que mencionamos de Isaías 53, depois os irmãos lerem del 6 al 10. Toda justa, porque era justificada a ira de Deus. Por la cruz seremos salvos de la ira. Vamos a Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 9. Romanos 5, 9, que nos diz a palavra de Deus. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. ¿Por quê? Pois muito mais estando já justificados em su sangre, por ele seremos salvos de la ira. Imagina se não fora por Cristo, se não fora por la cruz. La ira de Deus sobre a humanidade. Os irmãos han leído Apocalipse 16 alguma vez? Leia Apocalipse 16, o que está para acontecer no mundo. Lê Apocalipse capítulo número 16 e depois te vas ao livro de los Salmos, Salmo de número 91, porque o salmista profetiza para os dias de Apocalipse 16. A Bíblia diz que em Apocalipse que a ira de Deus descenderá sobre a terra. A copa de la ira de Deus cairá sobre a terra. As águas dulces tornarão amargas. O sol se calentará muitas vezes mais. A pele humana se derretirá del calor. Os homens serão cometidos de úlceras malignas. A ira de Deus que está para chegar sobre a terra. Estamos, irmãos, na conta atrás para este momento. E a pergunta que Deus nos faz é: em que lugar estamos? Aonde estamos? Em que monte estamos? Qual é nosso nível de adoração e de santidade ante Deus? Em que lugar estamos? A los pés da cruz, buscando a proteção? Ou em outros lugares? A ira está para ser derramada sobre a terra. A Bíblia diz que os homens buscarão morte, a morte irão. E o salmista del Salmo de número 91 diz: para aqueles que estão bajo a proteção de Cristo, nenhuma plaga tocará a tua tenda, mas deve estar alinhado com a vontade de Deus.
Es muy bonito leer Salmo 91 y aferrarse a esto y creer que de cualquier manera estaremos protegidos. No, señores. Todo lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario, todo el sufrimiento de hijo, de padre, será cobrado. Dios va a requerir de la iglesia. O somos iglesias del arrebatamiento, o seremos iglesias de las lamentaciones. O somos un pueblo que espera a Cristo a cualquier momento, o seremos del grupo de los desesperados que quedarán aquí. Yo sé que esta palabra no arranca un gloria ni un aleluya, mas yo sé que esta palabra puede cambiar nuestras vidas para sermos salvos en Cristo. Aleluya. O somos diferentes del mundo, ou seremos involucrados com o mundo. Ou defendemos com integridade o título de igreja, que esta palavra significa arrancados del mundo, ou seremos mundo. Deus não terá misericórdia de hijos, Deus não terá misericórdia de familiares, de esposos e de esposas. Deus vendrá com sua ira encendida para arrancar a igreja. Pueblo puro, separado, que não se contaminou. El grupo de Sardes, de la iglesia de Sardes, una de las iglesias de Asia, Jesús dice aquí, a pesar de la corrupción que hay unas pocas personas que no mancharon sus vestes y son dignas de andar conmigo. ¿En qué grupo estamos, queridos? Somos el grupo de los pocos que no se mancharon las vestes, o queremos entrar en el montón de la cosa que existe en la actualidad. En el mundo gospel, que todo lo que importa es la carne y nada de amortiguar, de matar los deseos, de renunciar a la carne para que Cristo comience a crecer. No te darás cuenta que en vez de dar un paso adelante, retrocedes para atrás. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo el Señor nos está diciendo? ¿Hasta cuándo Dios nos va a divertir y vamos a estar andando para atrás como los cangrejos? No avanzamos, nuestra vida espiritual no fluye. ¿Sabe por qué? Porque no paramos para reconocer el sacrificio de la cruz. Pensamos que merecemos todo. Somos niños mimados que no sabemos cuánto vale nada y pensamos que Dios nos tiene que dar sí o sí. No, señores. O busca y paga precio, Dios no nos dará nada. Porque sin mí, Él continúa controlando los universos. El universo, la tierra, los mares y los aires. Él continúa siendo Señor, que tiene todo el poder. Y nosotros sin Él no somos nada. Aleluya. O matamos esta carne, ou com ella descenderemos al infierno. Mas para a eternidade, tal como queremos entrar, não entraremos. Fornicação, idolatria, prostituição, palavras desonestas. Aleluias. E Deus está buscando um povo santo. O Senhor não está preocupado com números e nem quantidades. Deus está preocupado com qualidade de igreja pura, santa e verdadeira. Que a identidade de Cristo está presente nela, que o Espírito Santo se mueve, que há umas línguas estranhas, que há um bautismo com o Espírito Santo, que há uma cura, que há uma palavra na cruz. A cruz tem poder sobre nossas vidas. Aleluias. Evangelho fraudado, que olvida a cruz. Porque a cruz é renúncia. E não queremos renunciar a nada. Deixa todo e sigue-me. Espera, Senhor, que vou a vender os bois. Se vas vender os bois, não és digno de andar comigo. Abandona aí e sigue-me. Jesus disse: pescadores, deixa as redes, sigue-me e usarei pescadores de homens. Abandona todo. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero a bendição, mas não quero a renúncia. Seguirá querendo. Nunca estará sobre tu vida ou renúncia ou nada. Evangelho é renúncia. Evangelho é morte. Evangelho é sacrifício. Evangelho é cruz. Evangelho é deixar de viver desejos e vontades para viver o que Deus quer. Nunca lo que Deus quer para uno é lo que queremos nós outros para nós outros. Lo que Deus quer para ti, querido, está lejos de lo que tu queres para ti.
Bíblia diz no livro de Isaías, porque os caminhos do Senhor estão muito mais altos que os caminhos do homem, e os pensamentos do Senhor estão a anos-luz sobre nossos pensamentos. Aleluia. Deus purificará a igreja do arrebatamento. Deus purificará a igreja do arrebatamento. A igreja pura, verdadeira, com olor, perfume do cielo, perfume de Cristo. A igreja cristocêntrica, perseguida, mas adora. Glória a Deus. Que não renuncia ao Calvário e não nega a cruz. Aleluia. Ah, mas a cruz pesa, mas Deus te dá as condições para carregá-la. Aleluia. Aleluia. Às vezes pensamos, eu parei para falar com alguém e disse: Cristo foi à cruz por falta de opção, por não ter uma outra opção. Não. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo número 13, quando Deus formou o homem. Se lermos os textos bíblicos, vamos ver que Deus já preparou o resgate, porque Deus sabia que o homem pecaria. Aleluia. Apocalipse 13, 8. A Bíblia diz assim: Jesus é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Aleluia. Antes que fostes formado, antes mesmo de nascer, mira que coisa interessante, tu novo nascimento já estava decretado por Deus. Mas se aún não é nascido, mas Deus sabe tudo. Aleluia. Glória a Deus. Se lermos o livro de Hechos de los Apóstolos, Hechos de los Apóstolos, capítulo de número 2. A ver o versículo para assegurarmos. 23. A este, capítulo 2, versículo 23, entregado por el determinado consejo e antecipado conhecimento de quem? De Deus, prendisteis e matasteis por manos de inimigos, crucificando-o. Mire que mensagem. A este, entregado por ele determinado conselho e antecipado. Deus já havia antecipado. Deus já sabia tudo o que aconteceria. Então, Cristo não foi à cruz por uma falta de opção. Foi todo programado por Deus. A redenção foi preparada por el Senhor. E agora Pablo, quando escreve à igreja que está em Filipos, capítulo de número 2, se os irmãos lerem del 5 al 11, vai ver que Pablo pede para a igreja que o mesmo sentimento que houve em Cristo, que haja também em vós. O mesmo sentimento que houve em Cristo, de estar disposto, de estar preparado para ser o canal de bendição, para ser a solução para o mundo. A igreja tem que estar disposta. A igreja tem que estar preparada. Aleluia. Para vencer, querer vencer o pecado. Desejar e lutar por ele. Que haja este mesmo sentimento que houve em Cristo. Antecipe problemas. Antecipe situações e evita-lo. Creia na defesa antes do ataque chegar. Vemos que o inimigo nos vai atacar e não hacemos nada, irmãos. Pensamos que Deus nos tem que livrar de todos os ataques malignos, sem nós outros movermos nada. Sem movermos nada. Antecipe situações e crê um plano de redenção. A prudência antes que o inimigo te ataque.
antes que sea pior. Mas terceiro lugar, em la cruz, terceira dádiva de la cruz, toda a maldição da lei foi rota, quebrada, foi destruída. Foi destruída. Pablo hace no livro que leemos um paralelo entre Cristo, entre Adão, Romanos capítulo 5, foi que hemos leído. Pablo hace um paralelo entre Cristo, entre Adão e Cristo. Disse que o primeiro Adão fracassou, o segundo não. Se os irmãos lerem Romanos 5, hemos leído de aqui que por um o pecado entra e por outro o pecado se va. O primeiro fracassa, o segundo não. Aleluia. Glória a Deus. A salvação em la lei dependia de los homens. Dependia de los homens. Era injusto. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que os que dependem das obras da lei estão bajo maldição. E aí, Gálatas 3:10. Rapidamente, quem encontrou Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo la maldición. Estão bajo o quê? La maldición. Todos que dependem das obras da lei estão bajo maldição. Sabe por quê? Em la lei, de 100%, se acertares 99% e falhares um, és condenado. És condenado. La lei, mas Cristo nos redimiu de la maldição de la lei. Siga aí, irmã Narcisa, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimiu de la maldição de la lei. Toda essa maldição foi quebrada. O homem condena, mas Cristo salva. Amém, glória a Deus. Cristo, o homem manda matar, mas Jesus é vida e vida abundante. Mas tenho que correr, o reloj não para. Em quarto lugar, em la cruz, la carne foi crucificada com seus desejos. Se estás em la cruz, algo tem que cambiar em nossas vidas. Os homens foram apartados de Deus, do reino de Deus. Gálatas 5, estamos em Gálatas, por el pecado. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo de número 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 hasta 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amém. Los hombres fueron apartados del reino de Dios por la carne, por las obras de la carne. Cuidado para não viver segundo as obras de la carne. Porque observe o que está dizendo aí. O texto diz: manifiestas, não estão ocultas, sabemos quais são. São as obras da carne: adultério, fornicação, imundícia, lascívia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensiones, herejías, envidias, homicídios, borracheras, orgías e coisas semelhantes a estas, de las quais os amonesto, como já os he dicho antes, que os que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. Quando lemos este versículo, nos enfadamos com a palavra. Alguns, se pudiera correr o apóstolo Pablo e pegar, ele pegaria. Por que Pablo escreve isso numa igreja?
Por que o apóstolo Pablo, sendo homem, escreve essas coisas para a igreja da Galácia? Porque ele, quando encontra com Cristo, Cristo entra na vida do apóstolo Pablo. Aleluia. Ele crucifica. Glória a Deus. Aleluia. Toda a carne e seus desejos, a ponto de dizer: com Cristo estou crucificado e não vivo eu, Cristo vive em mim. A igreja deste século pode dizer essas palavras. Cristo é quem domina nossa mente. Cristo é quem guia nossos passos. Observe, irmãos, que estamos vivendo momentos muito importantes da igreja de Cristo. Momentos claves antes do arrebatamento. Momento de preparação. Nos guste ou não nos guste, é um momento de preparação. A igreja não pode estar desconectada no momento em que deveria estar em alerta. No momento que devia estar preocupada. Pare para pensar como vivem os homens, e a igreja vive do mesmo modo. Preocupados com o que vamos fazer esta semana, programando coisas futuras sem saber se chegaremos. O problema não é programar. Não está mal em programar. O problema não é sonhar e desejar coisas. O problema é apostatar-se da fé, negar a fé por coisas deste mundo, por coisas que vão roubar a tua eternidade com Cristo, e aqui será destruído. Os homens invertem tanto em edificar em um lugar que foi avisado que será destruído. Os irmãos, parem para pensar e confessar no coração. Comparamos isso, porque por desgraça esta gente, as pessoas que construíram suas casas alrededor do volcão de La Palma, havia um aviso: a qualquer momento, aunque esteja adormecido, pode entrar em erupção, todo será destruído. Mas muitos hicieron ouvidos sordos, ou outros, não sei, não vamos entrar em detalhes, edificaram. Alguns saíram na televisão dizendo: hemos invertido toda a nossa vida aqui. Mas havia um aviso de um mal que estava aí, que a qualquer momento se despertaria, e quando se despertasse, não sobraria nada. Mas inverteram toda a sua vida, suas economias, seus ahorros, toda a sua vida ali. O bicho se despertou e não perdonou a nadie. E não perdonou a nadie. Por isso não podemos ser ouvidos sordos à voz do Senhor. E estarmos preocupados, não, lo seguinte. Hablamos aqui há poucos dias de las señales ante o arrebatamento, señales dentro da igreja, não é fora. Nosso maior erro é ver o que acontece fora e não ver o que acontece dentro de casa. O problema humano é ver a casa do vecino e não cuidar da sua. Há vecinos chismosos que vê as garrafas, as botelhas em tu jardim e não vê a basura de seu hogar. A igreja está vivendo desta maneira. A igreja está preocupada com os terremotos, com os maremotos, com os tsunamis, com os vulcões que se despiertam todos os dias, e não está vendo que ela vive como em uma morgue espiritual. Sabe o que é uma morgue? Lugar de mortos, sem vida. Tenho que preocupar com o que está acontecendo comigo. Tenho que preocupar com o meu nível espiritual.
Israel estava vivendo todo de maravilha e não veia nada. Deus corre a Ezequiel e eleva o nível de Ezequiel para mostrar a realidade que era a igreja e que o povo estava, para que tu puedas ver. É necessário elevar um pouquinho o nível espiritual, de subir e se aproximar mais de Cristo e ver que nosso estado não está de todo bem. E Pablo estava dizendo isso, que os desejos da carne. Hermanos, coisa difícil é matar a carne. É difícil, mas não é impossível. A los que têm que fazer dieta sí ou sí, e lhe gustam algumas determinadas coisas de comer, aqui é difícil hacerlo. ¿Ves? Há um aí em dificuldades. Habrá mais. É difícil, mas por tu saúde tienes que hacer. Debes de hacer. Mata la carne. La carne pide descanso e o Espírito diz oração. La carne pide pausa. Hoje fisicamente não, o corpo não respondia para estar aqui. Mas tenho que matar a carne. Ele não me pode dominar. Não pode ter poder sobre mim. Eu estou matando a carne todos os dias. Temos que matar a carne. Vários me dizem: como aguantas este nível de vida, este ritmo de vida? Isso é porque tenho que matar, eu tenho que morrer. A carne não pode ter domínio sobre mim. A carne não me pode lançar em uma cama e ter me postrado com tantas coisas que eu tenho que fazer para Deus. Não pode dominar-me. O corpo lo pongo em servidumbre. Ou le domino ou ele me domina. Estou mentalizado de que a carne não me pode vencer. E Paulo estava dizendo: cuidado com viver. E que ele disse: eu me glorio em la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Quando recebimos a natureza, quando recebimos Cristo, nossa vieja natureza esclavada em la cruz. Esclavada em la cruz. Aleluia. Gálatas 2:20, Pablo habla disso. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Diz: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse versículo é tremendo. Para que o apóstolo Paulo diga isso: Cristo vive em mim. Com Cristo estou juntamente crucificado. Ele estava dizendo: estou matando todos os meus desejos. Hoje não matamos nem o mosquito que entra em casa, vamos matar o desejo de carne. Essa é a triste realidade da igreja do século em que vivimos. Qualquer coisa da carne tem poder e domínio sobre a igreja. E Deus chamou a igreja para ser cabeça. Deus se chamou para dominar. Deus se chamou para exercer autoridade. Alguns são escravizados por situações, por pessoas, por trabalho, por oportunidades. Manos, é uma triste realidade que temos que despertar-nos para ello. Miércoles oração, estou cansado, não puedo. Não, o corpo me pide descanso, mas para as coisas carnais lo hacemos, vamos arrastando-nos. Daqui a pouco chegará o frio. E no sábado por la noite vai ser difícil sair de casa para congregar. E no domingo por la manhã também. Mas em um lunes, às 6 da manhã, estamos na boca do metro. Existe o que Jesus nos está dizendo. E Paulo estava dizendo: eu matei a carne com Cristo. O Espírito domina. Um povo do Senhor que vive preocupado com o mundo secular e não se preocupa com o espiritual. E Pablo estava dizendo: a carne deve ser crucificada com seus desejos. Isso não nos gusta, mas é uma realidade e é o que Deus quer. Renunciar.
Não, isso não me serve. A mim me preocupa pouco. Em realidade, eu tenho que cumprir o dever de avisar a igreja, de advertir a igreja que estes dias chegaram e estão aqui. Cuidar destes detalhes. A cruz de Cristo, a carne foi cruz, deve ser crucificada. Pablo habla em Romanos capítulo 7 de la naturaleza, estamos concluindo, de la naturaleza pecaminosa e reconhece debilidades. Romanos capítulo 7. O que diz? Romanos 7, el 11. Ele diz assim: porque o pecado, tomando ocasião por el mandamento, me enganou e por ele me matou, de maneira que a lei, a la verdade é santa, e o mandamento santo, justo e bueno. Capítulo 7, versículo 11. Aí vai estar o 17, ele diz assim, vamos ao 17, porque para ganhar tempo. De maneira que já não sou eu que nasce aquele, senão o pecado que mora em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem, porque el querer, el bem está em mim, pero não el hacerlo. Todos sabemos, todos reconhecemos isto, mas não conseguimos hacer, não conseguimos praticar. E ele disse no 17, e o que hace isso, não sou eu, é o pecado que mora em mim. E o versículo 24 ele disse assim: miserável de mim, quem me livrará de este cuerpo de muerte? Uma condena que havia em la antiga Roma para pessoas que eram condenados por matar a outros. Sabe qual era a forma de castigo? Corria o corpo de la vítima, atava al assassino, cara a cara, atava e soltava hasta que os bichos que comessem o morto comeriam também o vivo. E Pablo estava dizendo assim: quem me livrará de este cuerpo de muerte? Uma condena que havia para culpables. E Pablo estava dizendo: e o pecado que habita em mim é o que me leva a hacer tales coisas, porque eu não quero hacerlo, mas o pecado que habita em mim me leva a hacerlo. E ele disse: ora, quem me livrará desta condenação? Quem me livrará deste corpo de morte? Aí quando ele chega ao capítulo 8, versículo 1, ele disse: ora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Aleluia. Em la cruz, o inimigo foi pisoteado. Em la cruz, Satanás foi destruído. Aquele que tinha o império e dominava todo sobre a morte foi destruído. Correndo aí, porque temos que concluir. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Míralo. Aquele que tinha o império da morte, que dominava, foi destruído. Foi destruído. Jesus nos livrou de la muerte. Os escravos que antes tinham medo de la muerte, agora são livres. Aleluias. Jesus declara ter vida por los siglos de los siglos, depois de vencer o império de la muerte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1. E ele que vivo e estuve morto, mas é aqui que vivo por los siglos de los siglos e tenho as chaves de la muerte e del Hades. O inimigo pensava que com a morte de Cristo
todo estava acabado. Mas na cruz, Jesus vence o inimigo. E ele se cumpre na profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Que de la semilla de esta mujer nacerá uno, que tú puedas herirle del calcañar, pero él levantarás y pisotearás tu cabeza. Ese es tu Salvador. Es nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. La cruz nos trajo el Pentecostés, el poder de Dios. Amém. Glória a Deus. Sin cruz no hay mover del Espíritu Santo. Cruz significa renuncia. Es decir, sin renuncia no hay mover del Espíritu Santo. No hay Pentecostés sin Pascua. Jesús fue nuestra Pascua. Él se entregó, nos libró, pasó-nos de la muerte para a vida. Aleluya. Gloria a Dios. Si Jesús no hubiese muerto, el Espíritu Santo, el Consolador, no estaría hoy aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En la cruz, Él entregó su vida. En el Pentecostés, la iglesia recibió vida. Y el Señor declara en el libro del profeta Joel, capítulo 2, que en los últimos días derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, la cruz trae poder. La cruz trae autoridad. La cruz trae mover del Espíritu Santo. Mas la cruz significa renuncia, muerte de carne. Sin muerte no hay poder del Espíritu. Hay muchos fanáticos, lunáticos, querendo mover el mundo, mas não mata a carne. Hay muchos profetizando, predicando un evangelio sin muerte de carne. En el día del Señor, Mateus capítulo de número 7, el Señor dirá: não os conosco, hacedores e praticantes del mal. Não é teoria minha, é bíblica. É bíblica. Aleluia. Ou matamos a carne, ou não receberemos o poder do Senhor. Aleluia. Que o Espírito do Senhor nos direcione. Que Deus venga a guiar nossas vidas. Que vengamos a entender que todo passa por Jesus. Que todo passa por el Calvário, a cruz. Se não passarmos por la cruz, não há poder, não há mover, não há o Espírito Santo. Para que o Espírito do Senhor atua e te use com autoridade, algo deve de morrer. Para que alguém habite uma casa, outro deve de desalojar-la, desocupar-la. Expulsa todo esse mal. Hoje estamos llenos do Espírito Santo e amanhã venimos a um culto e estamos angustiados. Isto deve de cambiar. Porque hoje venimos a tope. Hoje vai cair fogo. E amanhã venimos desanimados. O verdadeiro avivamento é vida em todo o tempo. Alegria, gosto de servir a Deus. Aleluia. Que Deus possa instruir por meio do Espírito Santo na igreja. Vamos à cruz de Cristo. Passe por la cruz. Passe hoje por la cruz e deje a los pés de la cruz toda a tua ansiedade, todos os teus problemas, todo esse mal que te impede avançar com Deus e ser usado como instrumento. Depende de uno mesmo, querer e hacerlo. Deus pode instruir na igreja, o Espírito Santo. A palavra de la cruz. La cruz tem poder. 1 Coríntios 11, 23. A leitura da cena do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Deus ajudará a igreja a vencer. Deus te ajudará a vencer. Glória a Jesus. Deus dará graça ao povo, a seu povo, para vencer as dificuldades. Se os irmãos podem, por favor, poner-se sobre vossos pés. Capítulo 11, versículo 23. Nos diz a palavra do Senhor.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comer este pan o beberes esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, con eso come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Los hermanos pueden sentarse. Esa aventura del apóstol Pablo, mientras los hermanos, los diáconos, se aproximan, los hermanos preparen para estar alabando a Dios con nuestros hinos congregacionales. El apóstol Pablo orientaba a la iglesia de Corintios sobre la orden a la hora de participar de la cena del Señor. Haga una análisis en tu vida. La cena del Señor es algo